Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário, que é o seu momentinho, né? Treta, boleto free. Hoje é aquela treta que você vai se identificar, porque toda família tem. Ô, ovelha negra, pode até ser você a ovelha negra da família, mas você vai se identificar. Eu sou a Moira Bianchi, comigo está a Vânia Nunes. Nós somos o Sincericídio Literário. Era um podcast só de voz, virou um podcast de vídeos de coisas sobre livros, sobre tretas de livros, sobre tretas de royals. E como no episódio de hoje acontece muitas vezes, que é a treta de livro de royals. Tudo junto. Vamos costurar isso. Eu vou te convidar a seguir o canal. Se você clicar na miniatura que está em algum dos lados aqui, que eu nunca aprendo qual lado, se você clicar na miniatura que está no rodapé do vídeo, você já vai te pedir a inscrição, você já pode fazer por aqui. Vou te pedir um like e um comentário assim: eu tenho um irmão enxaqueca, ou eu sou a irmã enxaqueca. Vale tudo, né? Ou eu tenho Eu ou eu acho que sou. de ovelha negra da família sou eu. Eu Eu não, acho que eu eu sou sou. aquela pessoa que é incompreendida. É uma coisa que Ah, acontece muito comigo. A pessoa vem e me cutuca. Aí eu respondo: olha como você é agressiva. Ai, mas eu tava na minha, você. tem uma fala que eu gosto. Espera aí que a gente ainda não terminou a introdução, não. Mas assim, tem uma fala do Rei Leão que é logo no início, né? Quando o Mufasa bate boca com o Scar e o Scar dá as costas, né? Para o Mufasa. E ele até fala assim: você que não deveria me dar as costas. E depois a gente vê que ele trai o irmão. E aí o Zazu, que é aquela, né, aquela avezinha, ele Cara, fala: ah, Zazu, esse meu irmão, não sei o quê. Aí o Zazu fala assim: ah, majestade, toda família tem um, na minha tem dois. Então, eu nunca mais esqueci essa fala, entendeu? peraí. Você viu que eu coloquei aqui? Tem. É a parte que te cabe nesse latifúndio, né? Então, segue o canal, deixa seu like, o seu comentário sobre se você é o enxaqueca da família ou você tem um irmão ou uma irmã enxaqueca. Se você é um alecrim dourado que não tem irmãos, você tem um tio ou uma tia enxaqueca? Isso, então, nem vamos entrar. Não, a gente não pode entrar na seara de cunhados. Aí Não, 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 nem vamos precisar, tá? Vamos ficar nos irmãos. 3 irmãos, como você já viu no thumbnail, que é um trio parada dura. Eu vou te pedir para vir aqui ler o nosso disclaimer, onde a gente explica que a gente processo que já está online, o que é público, e a gente dá a nossa opinião, nossa especulação, e junta faz o nosso tricô, né? sempre o nosso tricô, que a gente não quer ofender ninguém, nem pessoalmente, nem como grupo, a gente só está conversando sobre o que tem por aí. Então, por isso que normalmente, 99,9%, nós colocamos os links aqui para poder você mesma ver que nós não estamos inventando nada. É isso. Mas E tem a tirar nossa suas próprias collab de conclusões. loja, Collab 55, né, Moira? Ia chegar nisso. Você tem os nossos links, lá no final você tem os nossos links para falar com a gente por inbox em outras redes sociais ou onde você quiser, e tem o link das 2 lojinhas. A lojinha da Collab, você vai ter camisas, cadernos, canecas, de tudo que a gente fala aqui, o nosso logo, o nosso dragãozinho, a rainha da treta, a futura rainha, temos um pouquinho de tudo. E na lojinha do Shopee você encontra livros e itens de Jane Austen e coisas bacaninhas. Vai ter um presente legal para uma pessoa legal, uma coisa diferente. Eu queria até falar sobre isso, que já andaram pedindo novas frases, né? Porque o pessoal gosta muito das camisetas que eu uso com umas frases meio doidas. Essas camisetas geralmente são camisetas que eu já tinha, que eu comprei em outras marcas, e a gente sim está querendo trazer novas frases aqui na nossa lojinha da Collab 55. Mas a gente também está fazendo um teste, tá, pessoal?
Tem essas primeiras legendas do Lute como uma duquesa, Lute como uma princesa, o dragãozinho, as amigas do podcast, e a gente está esperando o feedback de vocês, as pessoas que já estão comprando camisas, cases para celular, ecobag, sei lá mais o quê. A gente está esperando para ver se vale a pena a gente continuar ou se a gente vai ter que procurar um outro fornecedor. Né? Se você Então, aprova. O bom assim, da quanto collab mais é que rápido é vocês feito. quanto mais rápido vocês adquirirem e vocês receberem, porque assim, leva um tempinho para a empresa mandar fazer o que você quer na sua cor, no seu tamanho, enviar para você via correio, e a gente sabe que no Brasil, correio, meio, né, devagar, indo para trás, e aí você vai receber o seu produto e aí você vai ver se ficou do jeito que você queria. É esse feedback que a gente quer que você fale com a gente, principalmente lá no DM das nossas redes sociais. E aí a gente pode pensar na possibilidade de trazer, porque frase engraçadinha na minha cabeça, meu amor, é o que não falta. Tá bom? Então, manda ver. Isso que eu queria falar. Então, aí, Vânia, como a gente já mencionou e você já viu no thumbnail aqui, a gente vai falar do irmão que cabe em cada um. Cada um tem um irmão que merece, não é assim? E aquela frase daquele filme que é mais puro suco de verdade, parente serpente, né? Tem uns que não. E aí, Vânia, a gente, por acaso, a gente já vinha juntando uns assuntos aqui e ali. A gente sempre fala do Príncipe Enxaqueca com seu livro flopado, né, o Spare. Agora o irmão de Kate está lançando um livro. E a gente já ia falar do livro dele quando o irmão de Meghan dá um show na internet hoje com um videozinho dizendo categoricamente o estado de saúde reprodutivo da irmã. Então, se você é do clubinho e você viu o último episódio, por enquanto, aquele que a gente fala de collabs, você sabe que a gente não vai botar o videozinho do irmão aqui, porque depois dá um strike de copyright e a gente fica ferrado, né? Mas a gente tem o texto que ele falou. Se fosse o meu irmão, Vânia, eu botava laxante na caixa d'água da casa dele. Porque, olha, não que Meghan seja um doce de candura, mas ninguém merece isso. Pois é. Eu queria introduzir o assunto falando daquele que a gente sempre fala, que é o Harry em si, né? E quem acompanha o canal lá desde os primórdios, e se eu não me engano, eu acho que foi o 7º vídeo da primeira temporada, que foi a primeira vez que a gente trouxe, ainda era só áudio, que a gente trouxe sobre esse casal. Eles, obviamente, já estavam casados, porque eles tinham casado em 2018. E a gente foi vendo a transformação desse rapaz. Apesar de já ter feito 40 anos, vai sempre ser um rapaz ou um menino de 12 anos que não cresceu, né? Para mim é um senhor, que já fez 40, né? Pois é, pior ainda, um senhor com cabeça de 12 anos. E a gente já comentou em alguns vídeos de clubinho ou não clubinho, sobre a tristeza que é ver os irmãos separados. Que eles pareciam ser tão amigos, né, bem antes, quando era aquele Harry que a gente imaginava que era uma pessoa feliz, porque afinal de contas recebeu a vida numa bandeja, nem de prata, mas foi de ouro, né? Tudo muito fácil na vida dele. E eles mostravam ter uma amizade muito grande. Inclusive, no The Crown, também explorou um pouco essa amizade, até um certo papo que rolou sentada numa escada quando Kate já estava aparecendo, né, na vida do William. E que até rolou um papo de um certo traidor, né?
de um irmão que mandou arrancar a cabeça do outro, historicamente, mas sim. E tinha, ou pelo menos um pensamento meu, que eu já conversei com Moira e com outras amigas quando a gente saiu aí no almoço, que a minha teoria era que o William teve 3 filhos para realmente afastar o Harry do trono, não por maldade, mas por proteção. Por quê? Eu tenho provas? Não. Moira tem provas? Não. Muita gente diz, não, mas ele é tão parecido com o pai, contigo, o Espírito Santo, amém. Não sei. Eu ainda acho que o Harry, né? Diana deu aquela pulada de muro, aquele chumbo trocado, que o marido já traía ela desde antes de casar, e parari pararás, e teve um certo cavaleiro, que ela deu um troféu lá num jogo, numa competição, e rola no livro, eu acho que até do Tom Bauer, dizendo que eles já eram amantes desde a época que ela engravidou do William, que eles já vinham transando, mas que voltaram a transar quando ela ainda estava de resguardo do William. Está lá no livro, gente, sou eu que estou inventando, não. Mas, então, se é verdade, vamos trabalhar em cima dessa teoria, tá? Se é verdade que o Harry não é filho do pai de quem ele pensa que é, ou que todo mundo diz, se chegasse numa oportunidade dele ir para o trono e alguém que fosse contra, um empregado, sempre tem alguém que sabe, né, gente? Nem que seja parteira, né? Que berrasse, é o lobo, ele não é filho de quem é. Iam pedir teste de DNA, iam ter que expor esse teste, ia ser um auê. Então, como ele ama o irmão, porque assim, a gente pode brigar com o irmão pode ser um estrupício, o irmão pode parar de falar com a gente, mas a gente não deixa de amar o irmão, né? Como ele ama o irmão, então vamos dar uma protegida. E a rainha ainda deu aquela facilitade quando deu aquela mudada na lei, inserindo Charlotte para ser rainha logo após o George. Isso, para mim, foi feito para afastar o William. Para mim, não tem dúvida. Para afastar o William? Perdão, para afastar o Harry. Ah, tá. Não, exato. Então, mas a minha teoria era que foi feito para afastar por amor, a princípio. Que você é uma pessoa boa, essencialmente boa, mas Não, provavelmente não só isso não. Mas o jogo virou, né? Ele já não era muito bom da cabeça, encontrou uma lá que facilitou, né? Que abriu as portas da esperança para ele fazer tudo que ele queria fazer. Tudo que sai da boca dele é cobras e lagartos, para não dizer coisa pior. E aí, finalmente, chegamos, todas as revelações orais, verbais, veio o fatídico livro. Esse Então, livro, para mim, esse é o primeiro eu não tenho nem irmão, reação. Porque né? cada vez que a gente mexe nesse livro, é outro susto, sabe? A gente tá precisando estudar esse livro para fazer a live collab com o Treta Show, você tá sabendo, né? A live vai começar no Treta Show às 8 da noite e depois ela vai terminar aqui no Sincericídio Literário. É bom tu comprar roupa nova para esse evento. Toma um banho, passa perfume, pega seu gorozinho, que esse vai ser, ó, para viajar. Ai, A cabeça gente, e longe. eu E vou aí, me preparar é. psicologicamente e emocionalmente, vou até tomar um remedinho, entendeu? Para Assim, poder me e preparar cuidar, e ficar né? calminha. Pode deixar que eu vou ficar lembrando aos dois. Isso é especulação, isso é o que a gente acha, a gente não tem prova. A palavra supostamente vai ser dita 1 zilhão de vezes, Não tá? perde, você vai se divertir. E Vai se pode ser, divertir, né? tá?
É Pode negócio. ser que explique muita coisa. Pois é. Então, aí a gente está Não, mas peraí, introduzindo. então, a gente estudando o SPEA para essa live, caraca, você descobre coisa mais absurda ainda. Muita coisa. Muita coisa. E o bom é o seguinte, nós fizemos vários episódios falando do SPEA e tudo mais, mas o Gregório leu. Então, ele, entendeu? Vai ser nós três aqui. Não só leu como comprou, né? Não sei qual o maior pecado, se é comprar ou ler. Mas ele fez o que a gente não queria fazer, que era dar dinheiro para aquele casal xaropento, mas tudo bem. A gente continua, de certa forma, dando audiência para eles, né, com esses episódios todos. Mas então, assim, nós temos esse primeiro irmão problemático, que adora um tempero diferente, que diz um que coitado que não pôde que nem diz que ter pilota aniversário. helicóptero quando Não não. pôde, então, não pôde nem ter um aniversário para chamar de seu, porque teve que ir no aniversário do amigo. Exato. Então, assim, ele fez uma programação para não precisar passar o aniversário com a dona patroa, mas, olha, gente, não tem jeito, ela passa a perna nele, porque ela Mas envolve não deu ele nos certo. eventos e ele é obrigado a ir, né? Mas talvez ele tenha tido uma comemoração tardia, né? Porque também, depois de certa idade, a gente não comemora o aniversário só no dia, a gente comemora o mês inteiro. Eu, pelo menos, sou assim, tá? Um dia só para mim é pouco. Se eu puder comer brigadeiro o mês inteiro, eu topo. Mas aí, não, porque também tem assim, né? A gente já falou sobre coisa de festa. Você viu o nosso episódio falando lá sobre festa de aniversário de 15 anos? Se você não viu, vai lá ver depois, porque tá bem legal, bem amorzinho, bem cor-de-rosa. E a gente fala até sobre esse negócio, sobre investir um dinheiro numa festa ou fazer uma outra coisa. Então, como eu não dou festa, eu tenho amigas com um cronograma diferente. Então, cada dia eu comemoro com uma, por isso que entendeu? Um dia é almoço, outro dia é barzinho, outro dia é janta, outro dia é cafezinho. Não precisa ser só brigadeiro, né? A gente também come outras coisas. Mas aí, então, voltando. Então, aí a gente introduz com esse primeiro irmão, que foi protegido a vida inteira, e mesmo assim, né, corta em minha cabeça. Quando foi a hora de puxar tapete, de puxar a corda da forca, de botar todo mundo na fogueira, ele não pensou duas vezes. Aí nós temos o outro, né? Por quê? A esposa do primeiro irmão, né, que deu uma falsa esperança a ele de que ele ia realmente ganhar liberdade total, porque afinal de contas, ela era uma pessoa muito famosa no show business, conhecia todo mundo. E ele é filho do futuro rei, né? Então, vamos juntar os nossos know-how, os nossos títulos e vamos conquistar o mundo. Essa também é aquela que é uma irmã que, quando chegou na hora de pegar o microfone e dizer sou filha única, nunca tive irmão, eu sempre quis ter irmão, pronto. Causou Krakatoa na Terra, porque aí a minha irmã começou com um monte de processo, foi um processo em cima de outro. Né? Por difamação, por mentira, né? Engraçado que esses processos não andam, né, Vânia? A Samantha já andou ganhando uns processinhos aí, não deu os zilhões de dólares que ela quer, até porque, como ela tem esclerose múltipla, o gasto dela de remédios e tudo mais deve ser muito grande, não deu ainda o valor que ela gostaria, mas ela não desiste. Ela é que nem Harry nesse ponto. Harry fica processando os jornais britânicos e a Samantha fica processando a irmã. Então, pensar. Mas aí também tem um irmão ou meio-irmão da Meghan, né?
que é uma pessoa cuja simpatia não é angariada pela Moira, que ela diz que tem horror a vê-lo em vídeos. Não, é assim, porque é quando. Eu nem conheço o cara, mas assim, quando é um fórum, é um programa daquele que tem várias pessoas juntas. Uhum. E ele tá no meio, é impossível manter uma conversa, Vânia. Ele interrompe todas as conversas, fazendo umas piadas do pavê. Assim, e umas coisas assim, por mais que eu não goste da irmã dele, porra, tem umas coisas que são muito mau gosto, cara. Pois é, né? E assim, o jeito que ele se comporta mostra claramente que ele está ali pela grana, né? Muitos dos programas que ele foi porque ele foi pago. Então é aquela pessoa que quer lucrar no antes, no durante e no depois. Esse negócio que ele fez hoje, Não, hoje que a gente viu. Que a gente viu hoje, mas que tá meio viralizado, é claramente uma coisa para fazer dinheiro, porque se ele falou isso agora, e o que eles falaram antes? Porque o meu pai nunca conheceu os netinhos, ué. Exato, Então você exato. sabe que o pai não tem netinho para conhecer e você não tô entendendo. Eu tô Pois te é. falando que essa família é uma E família aí, complicada. baseada nisso, eu vou ler aqui para vocês a transcrição do vídeo, porque é um vídeo short, né? Então é uma coisa rapidinha. Vocês sabem que eu não tenho um saco de ficar lendo matéria muito grande, né? Mas foi uma fala que corrobora uma coisa que a gente já vem falando aqui, porque a gente viu num link aqui, no outro acolá, e a gente, na verdade, está ansiosamente esperando o tal livro prometido do ex-marido da encrenqueira, aquele que é produtor de filme, o tal do Trevor, que já casou, já tem filhinho, tá feliz, né? Mas sim, ele deu aquela ameaçada. Se ficar enchendo muito meu pacová, eu solto um livro contando todos os seus podres. Então eu gostaria que eu não Queremos, ficasse só na ameaça. Mas vamos lá. queremos. Apareceu um vídeo pra gente, short, do meu irmão lá da encrenqueira, falando exatamente assim. Talvez tenha sido antes, sabe? Por que as pessoas vêm aqui e dizem, por favor, confirmem que Meghan deu à luz em 1997? Sério, quem se importa? Quer dizer, pergunta a Meghan. Sério, pergunta a Meghan. Tudo que posso dizer sobre isso é que Trevor, o ex-marido dela, confirmou que ela fez uma histerectomia. Então, sobre dar à luz, não tenho ideia. Talvez tenha sido antes, talvez, não sei, sabe? Mas Trevor disse que ela fez uma histerectomia, portanto, porque era um problema no relacionamento deles e ele queria ter filhos. Então tá aí, pesquise no Google, sabe? Tudo tá aí no Google, tudo. Trevor publicou um artigo dizendo que Meghan fez uma histerectomia e não podia ter filhos. E isso era um grande problema no relacionamento deles. Então, isso diz muito sobre os falsos filhos reais de realeza agora, porque, obviamente, eles não poderiam ter saído dela. Então, isso é algo com o qual ela, obviamente, terá que lidar eventualmente. Mas, do jeito que um narcisista trabalha, eles nunca admitirão nada, nenhuma irregularidade, e contarão mais 25 mentiras. Fecha aspas. Fala, Olha, Moira. você vê se não é de botar laxante na caixa d'água da casa desse sujeito. Vê se não é. Olha só, ele diz categoricamente que a mulher fez uma histerectomia e dá a entender que foi durante o casamento com esse Trevor, que não foi antes de casar com ele. Exato, porque na verdade a coisa do quando fala, vem me perguntar se ela teve um filho em 97. Ele não nega. Vem falando assim, porque eu não sei, Nem sim, mas já nem mete não, nem histerectomia. não sei. Ele diz, tanto faz.
Quem se importa? Que é o que ele pergunta. Who Effing cares? care, né? Não é Who effing cares? care, né? Não é effing care. Então, você vê que ele não responde. E Não. aí? Mas aí ele não diz assim, o Trevor descobriu que ela fez uma esterectomia. Ele diz, o Trevor diz que ela fez. Então, foi durante o casamento com esse cidadão. Foi de 2011 a 2014. Então. Então, quando ela contraiu o matrimônio com o príncipe Enxaqueca, já havia pelo menos meia década dessa cirurgia. E aí, vamos falar mais uma coisinha, porque a gente é aqui, né? A gente é toda amiga aqui, né? Fechamento. Quando o Trevor falou lá atrás, começou a soltar de pouquinho que ela fez uma esterectomia, ele também mencionou que não era porque ela tinha um probleminha de saúde. Porque geralmente, quando você faz uma esterectomia, porque você tem um problema no ovário, no útero, tem endometriose, tem, sei lá, né? Um zilhão, né? Não sou gineco, não sou obstetra, então, né? Você que está aí do outro lado nos vendo e a mulher, né? E provavelmente já passou por algum probleminha, então você sabe o que eu estou falando. Ele deu a entender que foi por uma questão de não quero ter filhos. Há mulheres que têm, assim, não chegam nessa atitude radical de tirar os órgãos para poder não ter filho, mas tem muita mulher hoje em dia que assume, eu não quero ser mãe. E tá tudo bem. O nosso problema não é ela dizer, não nasci para ser mãe. O problema foi aquela barriguinha aqui, É. puf, O puf, meu problema puf. é ela debochar da maternidade. Se um dia ela vier a público assumir, pedir desculpa, eu desculpo, assim, não vou perdoar, mas eu desculpo, sabe? Mas o negócio é, além de mentir, Vânia, é debochar. Eu tive um desperdício, eu pari, ó, foi assim, cheguei no cuspi a criança, porque eu sou uma mãe maravilhosa, porque meus filhos Não, maravilhosos. e Pô, ela mal tira! terminou de parir, ela comeu o quê? Não Hambúrguer, feijoada, foi o quê? pra parir. É, pra parir ela comeu nacho. Vê se não foi isso que ela comeu. Esse casal gosta muito de comer nacho. Eles gostam de um nacho, né, gente? Não Sim, com perde segundas mais. intenções. A piada foi proposital. Vamos lá, continue. Então, o meu problema com ela é esse, mas apesar de tudo que eu implico com ela, isso que o irmão dela fez foi um. E não é a primeira vez que eles fazem isso, Vânia. O pai já falou isso, ele já falou. Ai, mas você não acha que alguém tem que falar a verdade? Acho. Mas não é ele vir, ele estava respondendo alguma coisa para alguém, eu não consegui pegar o vídeo inteiro, que deve ser enjoadíssimo. Fizeram esse corte. Não tem como dizer, tá fora de contexto. Não tá. Independente da resposta que ele estava dando, ele falou categoricamente: ela fez uma esterectomia. Trevor disse que ela fez uma esterectomia. Não tem como isso estar fora de contexto. Porque se vocês notarem aqui na minha leitura, o primeiro parágrafo é: as pessoas vêm aqui, por favor, me confirmem se ela teve um filho em 1997. É aquela Sério, treta das quem se blogueiras importa? que está no clubinho. Se você do Exato, clubinho não viu, vai lá ver que tem inclusive uma timeline. É por exato. causa disso. Essa história Isso. ainda está rendendo. Tá. Aí ele logo muda o foco. Tudo o que eu posso dizer, olha só, tudo o que eu posso dizer. Então, eu não posso falar dessa primeira gestação. Por que que você não pode? Você não pode falar ainda porque você tem um contratinho? Você tem um Assim como eu não posso contratinho? admitir que ela não tem 43 anos, que ela tem 49, sei lá, quase 50. Hum. Então, vocês veem que dentro da família Markle,
Tem também ali umas ratoeiras meio estranhas. Tá? Fica lá se fazendo de vídeo. Olha, não estou aqui debochando da doença do pai dela, de que o pai teve um ataque cardíaco mesmo, que, assim, vamos abrir aqui um parênteses, foi muito providencial aquele ataque cardíaco que ele teve lá no México, um pouco antes dela casar, porque aí justificou mesmo ele não poder ir, coisa lá. Porque, assim, eu conheço uma pessoa, olha, meus causos, hora dos A causos. Vânia tá... Eu conheço uma pessoa que ela ia casar e ela não se dava bem com o pai. Por um assunto, aquilo mesmo que tu tá pensando, tá? Então ela ia casar de véu e grinalda, negócio que lá. Ela pediu para um outro senhor entrar com ela na igreja. O senhor, que era muito amigo, né? Um casal lá, era muito amigo dessa futura noiva, tá, tudo bem, sim, né? O pai dela apareceu na porta da igreja, meu amor. Todo paramentado lá no terno, lindo, maravilhoso. A filha é minha, quem vai entrar com ela sou eu. E ele entrou. Então, o senhor Markle podia ter feito isso, não podia? Ah, mas ia ser um escândalo, porque afinal de contas é um casamento dentro da família real. Whatever. O cara é o pai. Ele, Disse entendeu? que a rainha mandou ela resolver essa situação, né? Deu Então, ordem expressa. ficou num ponto, não disse-me disse, não vai, porque ele recebeu o pagamento para tirar aquelas fotos de que ele estava medindo o terno que ele ia no casamento, terno, fraque, seja lá o que ele for. Então, assim, ele não estava de todo descoberto financeiramente para pegar um avião do México para a Inglaterra. Mas aí, providencialmente, numa semana antes ou na semana, sei lá, fui parar no hospital. Então, Fiquei fechando dodói. parênteses, né? Fechando parênteses. Então, aí o Tom Markle falou isso. Tudo que eu posso dizer é, vamos traduzir, vou jogar o outro na fogueira para tirar da minha rabeira. Lembra lá da Bíblia, a mulher que tu me deste? O Trevor disse que ela fez uma esterectomia. Olha só, tô até me exibindo. Não faz com o ex-marido. Gente, ó, você pode contar que vai vir uma treta disso, tá? Existe esse tal documentário que está sendo feito, que não é aquele lá da Alemanha, que para mim já está parecendo história da carochinha. Esse documentário da Alemanha vem em janeiro, vem em dezembro, vem em 22, vem em 25, vem, nunca vem. Já estou desconfiando que ele existe. Olha, eu vou até comentar uma coisa aqui que eu não conversei diretamente com a Moira, mas não sei se a Moira vai concordar comigo, se tem alguma lógica, mas eu pensei o seguinte: se é verdade que ela deu à luz em 97, eu acho até que falam que foi uma menina, né? Se eu não me engano, falam que foi uma menina. E ficou com a família do pai. Ela deve ter assinado um documento do tipo: tu nunca mais vai procurar essa garota. Essa garota não vai saber que ela é sua filha. Porque existe, nos Estados Unidos, gente, esse povo faz uns documentos muito bem amarradinho. Tá? Nossa, será, Vânia? Será que alguém assina isso? Então, se começar realmente, se começar não, porque já começou, né? Essa coisa ela teve uma filha onde não acharam a surfista do Harry, amor, não foram na loja que a mulher trabalha. Você acha que não vão começar a perseguir essa menina? Faz aí as contas. 97, a garota está com quantos anos? Faz aí. 24, 27. Ou seja, ela pelo menos acabou a faculdade, está no campo de trabalho, daqui a pouco tem um monte de paparazzi, repórter na porta dela, na porta do trabalho dela. Então, deixa eu só falar uma coisa. Tem um monte de gente que vai nos comentários e pergunta quem é essa surfista. Então, esse é um conhecimento que rola no passarinho. Infelizmente, a gente não pode ir lá buscar, mesmo se pudesse, né? A gente não ia postar aqui, porque isso é praticamente doxing, porque tem o endereço da loja, fizeram um Google Maps, botaram um X em cima da loja onde supostamente ela trabalha,
Meu Tem a pai. foto dela, assim, como atendente, ela dá aula de surf e é atendente nessa loja. E aí explicam por que que é essa loja, porque a loja do lado é feito, eu imagino, tá, que seja feito uns quiosquezinho na praia, assim, né? Perto da praia. As outras duas que tem perto não tem mulheres louras nessa faixa de idade dando Entendi. aula. Então chegaram à conclusão que é essa garota, assim. Pô, coitada, cara. Pois Quando é, eu esse que vi, é tinha até o esse nome que é, dela. tá? Então vamos lá, vamos lá. Se a Josefina tá bem, criei o nome, tá? A Uhum. Josefina tá bem, formada, trabalhando, de repente de uma família legal, até com uma família com dinheiro. Porque a Mega sempre foi chegada em rapazes que tinham uma situação melhor do que ela tinha na época. Uhum. Né? Não estou dizendo que eles são milionários, mas pelo menos em relação ao que ela era naquela época, o rapaz deveria vir de uma família com um pouco mais de dinheiro. Então a garota teve uma criação legal, de repente já está casada. Isso vai ferrar a vida da garota. Mas já foi posta para jogo, gente, porque se isso não viesse agora, como a gente já está falando aqui com vocês, se viesse lá no documentário alemão, Ou se no é que vai sair, documentário do Popcorn. ou no documentário da pipoca, ferrou com a vida da garota, porque vão achar essa menina. E aí vai ser aquela coisa assim, vai começar com as fotos tiradas de longe com aqueles canhões imensos. Nossa, Aí você imagina amplia. isso? Aí começa a ver Imagina. se ela é parecida. Não, ela tem um nariz igual. Não, olha só, o cabelo dela, não sei o quê. Não, olha só, a perna. Não, tomara que a garota não tenha ficado com a perna da mãe, pelo amor de Deus. Então, gente, vocês estão entendendo que o Gente, negócio isso vai ainda ser um vai feder? massacre. Isso vai ser um massacre. Então, eu acho que se houve realmente essa criança, ela assinou aquele documento abrindo mão completamente, não só da parte de ser mãe, como da parte de procurar. Você nunca É vai tipo poder falar assim, com ela. é um documento de adoção, né? Não, se ficou com o pai, não é exatamente adoção. É um documento. Eu não sei, tem advogado aqui na casa? Vou dar uma do Pernalonga. É, Dr. House. É, abrir mão é aquele documento de você abrir mão da maternidade. dos O que direitos. seria o documento de adoção seria da nova mãe dela, né? Se o pai casar ou casou com outra mulher, aí tem toda aquela coisa. Mas o pai ficando com a filha, eu acho que não é documento de adoção. Então, assim, Abrir mão do pátrio poder, né? exato. Então, gente, essa frase, tudo que eu posso dizer, disse tudo. Disse tudo. E tá todo mundo de olho nessas coisas que eles estão fazendo. Eu acho que a família também tá num momento complicado. A família Markle tá, ó, não tá bonito para eles, não. Exatamente. E Eles aí, achavam que vamos eles iam levantar fazer mais mais uma lebre. dinheiro Não do que estou eles aqui estão querendo ser fazendo. advogada do diabo, mas de vez em quando a gente tenta ver os dois lados. De repente, a gravidez não foi muito boa, ela teve um péssimo parto, uma péssima experiência, e ela não quis repetir. E aí, na primeira oportunidade que teve de cortar tudo fora e jogar para os cachorros, como eu digo, fez. Só que depois ela casou com um cara que queria ser pai. E que tinha que ter filhos, né? E aí ela não podia. E aí começou todo aquele trelelê do casal. E aí, na primeira Já oportunidade que ela falou. teve de pular fora do barco, ela fez isso de longe, mandando o anel pelo correio. Porque o casamento já não estava indo bem, não era só por causa da distância, porque ele estava nos Estados Unidos e ela no Canadá. É porque eles estavam brigando por causa disso. É assim, Vânia, de novo, assim, se ela tivesse assumido que, ó, não posso ter filhos,
Ela teria sido ovacionada. A gente já falou sobre isso, né? Se ela tivesse levantado a bandeira da mãe de aluguel, da barriga de aluguel, né? Já que o William já tinha não, tem 3 filhos lá, muito antes do Harry. Poxa, que legal! Olha aí. Mas, assim, veio toda uma enganação, gente. Faz tudo Gente, errado. Fizeram tudo errado. pois é. E aí tem todo aquele outro problema, se a família real sabia, quando que descobriram, e piriri, pororó, isso aí também um dia virá à tona e a gente vai voltar a falar nisso. Hoje a gente está focado no irmão traíra. No irmão. Então. No irmão. Os 2 primeiros, tá? O Harry, para mim, perdoável. Esse aí. Quer conviver, mas não. Obrigada, boa tarde, bom dia. Se puder, põe uma ordem para você nunca mais falar de mim publicamente. E aí o Ordem segundo. judicial. E o segundo também também não tá legal, né? Não tá legal. Mas E aí chegamos no terceiro. No terceiro. O terceiro, aparentemente, é gente fina, gente boa, né? Porque é pelo lado da nossa querida Catherine, Kate para os mais chegados como nós. Tomamos chazinho da tarde. E o William E odeia que essa chame coisa ela de de que Kate. o James Middleton, que é o irmão caçula, que atualmente está com 37 anos, casado, pai de um filhinho, ele anunciou em março, dia 8 de março, que ele ia escrever um livro contando a história dele sobre como que ele enfrentou a depressão e que ele teve uma ajuda importantíssima nesse processo, que foi da cachorrinha dele chamada Ela, que já faleceu em 2023. E por isso que ele decidiu escrever esse livro, porque ele já vem fazendo terapia desde 2018, e a gente já vai falar sobre isso. E um dos conselhos da terapeuta, eu acho que é a mulher, foi que ele desse voz a todo esse processo de cura e de como ela, a cachorra, ela com 2 L's, tá? Ela ajudou ele nesse processo. Então, ele falou, bom, já que a minha cachorra morreu no, sei lá, final de 23, eu vou escrever um livro contando o meu relacionamento com ela e também porque a esposa dele, que o nome é Alice Sevenet, eu acho que é assim que se fala, a esposa, então antes namorada, chegou a conhecer a cachorrinha, mas o filho deles não conheceu, porque a ela morreu antes do filho nascer. E ele disse que ele queria também ter uma história contada de como ele conheceu a esposa, né? Contar para o filho, futuramente, né? Como ele conheceu a esposa e toda a relação da família com ela, com a cachorra. Ela, uau, né? Ela, uau, uau. Isso começou em 8 de março. E aí, antes da gente entrar propriamente no livro, que a Moira já vai entrar em algumas citações, eu queria contar exatamente essa timeline de mudança de discurso. 8 de março, vou colocar os links aqui depois, onde eu peguei tudo, ele falou sobre isso. O foco é a cachorra, a capa é ele com a cachorra. Então, desde da primeira reportagem, falou assim, olha, não é um livro biográfico, autobiográfico, contando da vida dele desde pequeno, não é um livro para falar da realeza, é um livro para falar da luta dele contra a depressão e da ajuda que a cachorra deu. 8 de março. Quando deu 21 de maio, tudo esse ano, tá? A Newsweek
já mudou o discurso. Falou assim: irmão de Kate está escrevendo memórias que discutirá o comparecimento a casamentos da realeza e como é ser um hóspede do rei Charles. Cadê a cachorra? É a tal da mosquinha verde. Né? E aí vem falando nessa matéria da Newsweek sobre como os Middleton passeiam pelas casas reais, eles vão para Highgrove, que é aquela casa de campo do Charles, eles vão para Sandringham, que é onde a família real passa o Natal e o Ano Novo, e essa coisa toda. 21 de maio. 15 de setembro, revista Pessoas, né? Já mudou a data de lançamento, deu uma antecipada, porque lá em 8 de março ele tinha dito que seria dia 26 de setembro, já adiantou 2 dias. Agora será dia 24, inclusive já está em pré-venda. Mudou mais um pouco ainda o foco do livro. Mostra como foi o relacionamento de James com William no início do namoro dele com Kate. E quando caiu a ficha do James de que o William era o cara certo para Kate. Então, vocês estão vendo que, é óbvio que ele fala da cachorra no livro, mas já foram inseridos capítulos falando do relacionamento dos Middleton ou do próprio James com a realeza e os tati-bitate ali de como foi para a festinha daqui, casamento dali. No casamento da irmã, não esqueçam que eles foram para o balcão. Imagina, ele era novinho lá em 2011, né? Foi antes até dele descobrir todo esse problema dele de depressão, que começou em 2016. Então, já mudou. Eu tô fazendo essa cara porque eu sou aquela que vou de contra, né? Que todo mundo acha. Todo mundo viu o vídeo de Kate, ai, que coisa linda. Eu vi um vídeo institucional maravilhoso. Eu achei o vídeo maravilhoso, mas eu vi que era um vídeo institucional. Não, você tá vendo coisa errada, não sei o quê. Agora esse livro aí, Vânia. Pois é, mas peraí que ainda tem mais 2 datas. Então, ó, 8 de março veio um jeitinho, que era focado realmente na cachorra. 21 de maio já mudaram e já colocaram o relacionamento como hóspede do rei. 15 de setembro já veio falando que ele viu como é que era o relacionamento dele com aquele William que namorava a irmã dele. 16 de setembro, agora também, a revista Hello. Só que é aquela revista Hello em espanhol, porque se eu falar que é rola e eu só falo merda, todo mundo vai dizer que eu tô falando. Eu sabia que tu ia rir. Porque eu conto piada tem segundo sentido, né? Então vamos lá na rola. Os irmãos, olha só, a matéria dessa revista nem fala na cachorra. Os irmãos só souberam do anúncio do noivado, que foi feito no dia 16 de novembro de 2010, um dia antes do anúncio ser feito. Os irmãos foram no pub, passeando com os cachorros que eles tinham, e aí a Kate, muito baixinho, porque o pub estava cheio, né? Entre Beer Night, comentou com eles, olha, amanhã nós vamos fazer o anúncio, e eles não puderam nem fazer porque não podia chamar atenção. Porque, afinal de contas, todo mundo ali, né, naquela região que eles moravam, todo mundo já sabia que ela namorava o William. Se houvesse né, que nem o barril do pica-pau, todo mundo já ia desconfiar. Então, zip, né? Continuando. Fizeram um pacto ali.
Fizeram um pacto de que não importasse o que acontecesse, eles sempre apoiariam um ao outro. Olha que lindo, gente. Os Dia irmãos, né? 15 de novembro de 2010, né? E mais uma coisa, que o William foi quem teve sorte de ter encontrado Kate. Nesse ponto eu até concordo. Não. Que aquela garota, ela foi preparada para ser rainha. Até concordo. E Tá? aceitou, né? E aceitou, porque ela podia não ter aceitado. Sim, beleza. Aí, a última matéria. Agora também. Hoje é o quê? Né? 17 de setembro. Quentíssima. Saindo do forno. Sim. Newsweek de novo. Em 2018, Kate acompanhou James em sua terapia por depressão, porque ele já pensava em se autodeletar. Então, a timeline da doença dele foi o seguinte: em 2016, ele começou a ter esse problema de saúde mental, tendo surtos, se afastando dos amigos e da família. Ele tinha pensamentos de autodeletação, no estilo assim: se jogar na frente do trem, ou ir para uma floresta com a faquinha de rocambole. Era o tipo de pensamento que ele tinha. Isso em 16. Em 17, é que ele foi diagnosticado com depressão e déficit de atenção. Mas ele só começou a terapia em 18. E a primeira sessão, ele foi com as duas irmãs. Isso foi a matéria de 17 de setembro. Tá? Então, o que eu quero trazer antes da Moira vir com o veneninho dela é o seguinte. Eu vou dizer que eu fico até um pouco assim. Triste, não assim. Decepcionada, na verdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a capa continua sendo ele com a cachorra nos ombros. É uma capa feita no Word. Tá? Não levou nem pro paintbrush, fez no Word. Porque as fontes foram mal escolhidas, né? Daquilo não teve designer, não. Vou mandar minha designer para ele. Mas a importância de um copydesk, a importância de uma revisão, a importância de uma editora que sabe aproveitar a oportunidade e transformar uma história que era boa para um alvo que era pessoas que sofrem de depressão e podem ver a luz no fim do túnel, para também pessoas que querem fofoquinha da família real. Então, esse livro vai vender feito água. Vai vender feito água. Agora você pode falar. Vamos lá. Vai vender porque ele tem fama de ser bonzinho, né? O bom mocinho. Aquele bom mocinho que passou um aperto na vida né, e deu a volta por cima, e tem a uau, e tal, nananã, e ele deu au para cada sobrinho real que nasceu, ele deu au, né, para o futuro rei, para a futura princesa real, nhenhenhen, nhonhonhon, então vai vender que nem água. Mas, porque é mania na Inglaterra um lançamento de volume saírem os primeiros capítulos como série no jornal. Isso sai desde sempre que saía isso. Dickens montou um jornal só para fazer os livros dele serializados. E aí, então, Vânia, por esses trechos, né? Esses trechos, isso vai ser uma coisa assim, Kate é um alecrim dourado. Kate veio ao mundo para tocar as pessoas. Eu e meu cachorro, nós somos só instrumentos do que Kate faz. Mas vamos lembrar rapidamente. Eu fiquei muito decepcionada, porque
Mas vamos lembrar, assim, eu não vou nem falar mal comparando, porque a comparação é proposital. Vocês lembram daquela visita da Diana à Madre Teresa de Calcutá? Eram duas santas. Duas santas. Ali uniu duas mulheres que dedicavam a sua vida a fazer o bem. Tudo bem que uma tinha milhões para dar, né, respaldo a ela, para ela viajar, fazer isso e aquilo, e a outra, coitada. Se eu não me engano, quando eu li a biografia da Madre Teresa, ela dizia que ela tinha uma peça de roupa, né, completa, e um balde. Tudo que ela precisava, literalmente um balde, tudo que ela precisava teria que caber naquele balde. Se não coubesse, é porque ela não precisava. Então, ela Eu era ia uma fazer pessoa que uma vivia piada com realmente. a fazenda, mas não, É é uma pessoa desrespeitoso. que realmente vivia da caridade, vivia das doações. Tudo bem que vinha doação de gente importante, de empresas, de político, aqui e acolá, mas mesmo assim, né, quanto mais doação, mais pessoas ela enfiava ali, então parecia que o dinheiro nunca dava. Mas aquela foto, inclusive assim, a Diana com a mãozinha assim, olhando para baixo, porque a Madre Teresa era muito pequenininha. Meu É. Deus, virou icônica. Então a Kate, ó o coro angelical. Mas vai ser isso, tá? Eu vou te falar, Vânia, provavelmente esse livro não era assim. Uhum. E esse livro Não. foi editado. Teve algum ghostwriter, que eu acredito que teve ghostwriter, porque ele fala que ele tem dislexia. E ele Mais um, nunca meu conseguiu Deus. ler nem escrever direito. Tá Então nesses trechos. provavelmente ele ditou em tipo gravador, né? O whatever, né? O que seja o gravador de hoje em dia. E o ghostwriter foi assim, foi fazendo e fazendo entrevista, isso e aquilo, e foi aprimorando. Mas olha só, uns anos atrás saiu a biografia da Marta Rocha, a nossa eterna Miss Brasil, né? Que perdeu por 2 polegadas, né? Meus O concurso colegas. de Miss Universo. E ficou mais famosa do que quem ganhou em primeiro lugar. Ninguém lembra o nome da mulher que ganhou em primeiro lugar naquele ano. E quando ela veio sei lá, dos Estados Unidos, desse concurso que ela perdeu, que ela veio para o Brasil, ela foi recebida pelo presidente, teve passeata em carro aberto, ela foi recepcionada como a campeã, porque todo mundo fala que foi uma injustiça ela perder só por 2 polegadas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Decidiram fazer uma biografia da Marta Rocha, ela ainda estava viva na época, e ela contou a história para uma ghostwriter. E depois que o livro já tinha toda aquela história, vamos dizer, o esqueletão, né? Para ver os capítulos, nananana, a ghostwriter chegou para ela e falou assim: olha só, sua história é maravilhosa, mas é boring, é muito entediante, a gente precisa de alguma coisa mais picante. E aí a Marta Rocha se viu obrigada a contar uma determinada passagem da vida dela, que eu não vou dizer qual é, você que procure o livro e vai comprar e vai ler, porque eu não sou dessas de dar spoiler. Ela se viu obrigada a dizer uma determinada coisa da vida dela para ser inserido no livro, e foi a partir dali que o mundo inteiro ficou sabendo daquilo. Porque a ghostwriter, que é editora, que é revisora, que é uma pessoa que já estava no mundo literário há muito tempo, ela sacou. Então, um bom ghostwriter sabe fazer isso. Ou um revisor, ou um beta, sei lá, né? Cada um faz uma coisa, mas no final das contas todo mundo ajuda. Eu vou te falar, Vânia, da visão de um autor indie, né? Como o Joe. Você pode escrever um livro para não vender, só pelo prazer de escrever aquilo e de publicar. Mas essa família não pode correr o risco de perder um veículo desse. Por quê?
Esse livro, a meu ver, vai ser o negativo do Spare. Spare falou que é tudo podre, esse vai falar que é tudo maravilhoso. Sim. Assim, comercial de margarina. Exato, porque você imagina, você nasceu plebeu e você é introduzido na família real, porque sua irmã se casou com uma pessoa lá, e você é convidado para as festas íntimas que a família não convida ninguém, que só vai o clubinho da Luluzinha ali. E todo mundo te recebe de braço aberto, e todo mundo brinca com você, e todo mundo troca presente, e todo mundo nananã. Olha que coisa linda. É aquela família que eu, você e Moira, a gente quer fazer parte. Uma família Porque a que dá nossa festa, família, que chama para viagem de férias em lugar bom, né? não é? Porque a nossa família é aquela fala dos azul que eu falei lá no início. Toda família tem um, na minha tem dois. Mas na família real, não. Aos olhos do James Middleton, vai ser papo firme. Vânia, não sei se você quer uns trechinhos, Vamos uns lá, quotes. lê aí uns trechinhos. Nesse primeiro eu já fiquei. É assim, em Marlborough, que é aquela escola que os irmãos foram, né? Ninguém sabia ou fazia concessões às peculiaridades do ligeiramente magricelo Middleton caçula, que havia chegado na esteira de suas duas irmãs mais velhas talentosas. Presumia-se que eu seria tão talentoso quanto elas nos esportes e fui automaticamente colocado no primeiro time de rugby, time principal. Mas na minha primeira partida fui tão espetacularmente espancado que fui instantaneamente relegado para uma divisão muito inferior. Fica pior. Desde que me lembro, eu sabia que meu cérebro era conectado de forma diferente da maioria das pessoas. Na minha escola preparatória, St. Andrews, em Berkshire, eu era muito lento em leitura e matemática, mas também hábil e prático. Desde pequena, eu tinha curiosidade em desmontar coisas e montá-las novamente. Eu fazia mini brinquedos ao vapor. Eu montava pacotes da IKEA de móveis sem as instruções, intuindo exatamente como as peças se encaixavam, apenas a partir de um desenho do produto final. Mas quando eu era chamado para ler em voz alta um livro na frente da classe, as letras pulavam, palavras estranhas se formavam, eu lia uma história diferente de todos os outros. Eu tinha medo do ridículo e vergonha de ser um aprendiz lento, burro. Eu escondia meu livro de leitura para iniciantes dentro de um mais avançado para que nenhum dos meus colegas soubesse que eu estava tão atrás. Daí ele continua. Ok, Daí para frente, só chororô, pobre menino rico. ok. Muito sofrido de verdade. Quando as duas irmãs, que são super achievers, fizeram 18 anos, cada uma ganhou uma joia belíssima. O pai dele ofereceu: você quer um carro Peugeot velho ou um trator mais velho ainda? Eu quero trator. Então foram até uma fazenda não sei aonde de um conhecido e compraram um trator que ele usa até hoje, que é um cacareco. Ele sempre soube que ser criado por três mulheres fortes e estava lapidando a personalidade dele. Então, quando ele fugia da faculdade, ele levou muito tempo para se formar, precisou ir para 6 escolas diferentes, até que ele conseguiu e foi para a faculdade. Chegou na faculdade na semana seguinte, o que eu estou fazendo aqui passando esse aperto? Aí ele fugia e ia para o apartamento das irmãs em Londres, mesmo sabendo que as irmãs iam ficar de olho nele. Então, ele teve 3 mães. Kate é só 5 anos mais velho que esse cara. Como é que Kate é mãe dele?
E aí fala de William, quando o William chegou, que o William se encaixou logo na família, que toda vez que a família. E aí chegou a cachorra. Nessa época que ele estava tentando fugir da faculdade, chegou a cachorra. Ele comprou ela. Uhum. E todo mundo se apaixonou por ela logo de cara, assim, e o William era especialmente puxa-saco de ela. Quando a família puxava o jogo de cartas, ele fala o nome do jogo aqui, deve ser tipo um truco, assim, que a família, entre eles berram até o final, porque todo mundo quer ganhar. O William, então, apesar de ser um excelente soldado das Forças Armadas, ele perguntava, James, será que ela não está precisando dar uma passeada? E todo mundo dava um risinho, porque sabia que ele ia fugir do jogo, porque ele não é tão competitivo quanto a família. Assim, Vânia, vai ser um mela-cueca danado para essa família. E eu não li essa parte não, mas eu sou capaz de apostar que uma barra de chocolate que vai ser Kate me salvou. O apoio de Kate me Não, fez mas descer do numa parapeito. dessas entrevistas, que foi a da Newsweek mesmo, ele fala que depois é que ele fala que as duas irmãs foram, porque o início da matéria da Newsweek já começa a falar que quem foi com ele na terapia foi Kate. Então você tem a impressão que foi só a Kate, mas depois ele diz que foram as duas. E que, inclusive, como a Kate já tinha experiência por conta daquela fundação do coisa de saúde mental, né, que ela estava lá com William e Harry na época, então que a conversa que tiveram, né, os três irmãos com a terapeuta, que a Kate pegou assim, porque ela já estava meio que, né, por dentro do assunto do que era a coisa de saúde mental. Assim, obviamente que, mesmo quando ele falou lá na primeira matéria de 8 de março, não é um livro autobiográfico, seria impossível não ser, porque ele teria que explicar o histórico de vida dele para chegar até o ponto em que ele descobriu que tinha depressão, déficit de atenção ou qualquer outra coisa. Ou, no caso, dislexia, né? Descobriu Sem bem antes, quando era esquecer criança. que o foco é o cachorro. A Exato. influência do animal na saúde dele, a influência positiva do Exatamente. animal na saúde dele. E essa foi a sugestão da terapeuta. Dê voz a essa gratidão da luta e essa gratidão que você teve por ela. Ela, cachorra. Mas ao longo do processo da escrita, que como você está bem lembrando, se ele tinha dislexia, não foi ele que escreveu, ele ditou para alguém, a editora, que eu não pesquisei aqui qual viu a sacada. Olha só, você faz parte de uma família poderosíssima que dá ibope. Você vai deixar de falar só para falar numa cachorra? Eu E acho, não, desculpa, tudo bem. Moira, eu não julgo. Eu, como uma pessoa que trabalha nos bastidores de livro, eu não julgo, porque eu quero um best-seller na minha mão. Então, Qual, Vânia, não é? eu acho que mais do que a editora, eu acho que foi a firma. Olha, isso aí é o que a gente precisa para limpar a cagada do Spare. Pode ser também, pode ser. Olha, eu acho que é Indie, hein? Jura? By James Middleton. Não, Tá, Pegasus Books. Ah, Pegasus Books. tá. Pegasus. Vê a Pegasus se ela é alguma bandeira menor de alguma grande, Randall, Penguin, alguma coisa aí, vê aí. Olha. Porque vamos E tá analisar. listado em Dog Care. Tá que nem aquela história lá do livro da biografia da Kate, que estava numa coisa de doenças, né? Uhum. Mas o interessante é o seguinte: se ele ia escrever um livro, mesmo que o foco inicial fosse na cachorra, mas ele é irmão da futura rainha, é óbvio que ele teve que pedir autorização.
Isso não foi falado em nenhuma dessas entrevistas que eu falei para vocês, vou deixar o link aqui embaixo, mas é óbvio. Porque não Então, seria só um livro de fofoquinha falando mal, assim. É um livro de uma pessoa de dentro, é um insider do insider. E ele mesmo não está ali para falar mal da irmã. Então, juntou a fome com a vontade de comer, gente. Não estou contra a firma se eles pediram para fazer isso. Não estou contra a editora, se a editora pediu para dar um up nesse livro. E vamos usar as está armas que a gente tem. dizendo que é uma editora independente, mas publica uns livros da revista The Economist. Ok. Então assim, o James não é tão cri-cri como eu coloquei aqui embaixo, mas é um irmão que deu um pouquinho de dor de cabeça para a família, né? Parece que ele está bem, obrigado, que bom, né? Que ele, com a ajuda da cachorra mesmo ou não, mas que, né, ele conseguiu sair desse buraco, né? Mas Já tem livros sobre Kate William e Elizabeth nessa editora. então, mas assim, como um irmão de duas meninas, e aí não tem nem nada a ver com o gênero, tá, gente? Até porque, por ele ser o único menino, de repente ele seria extremamente mimado, né? Por ser o único menino, né? E é o caçula, ainda tem isso. Mas na concepção dele, não estou dizendo que ele nunca se sentiu amado, tá? Porque provavelmente na leitura desse livro ele sempre vai dizer que ele foi amado. Ele está dizendo aí, né, que a Kate foi uma segunda mãe, ele teve 3 mães, não. Mas na cabecinha dele, que tinha o probleminha da dislexia e ele não conseguia ser páreo para duas irmãs tão maravilhosas e tão desportistas e tão competitivas e tão boas em tudo que faz, é de pirar o cabeção, gente. É de pirar o cabeção, tá? Eu acho, sabe, que vai ser assim, um pobre menino rico. É. E aí, de vez em quando, vão se lembrar da cachorra. Que tem que enfiar a cachorra na história. Fiquei achando, sabe, Vânia? Por esses trechos. Uhum. Pode ser que eu esteja enganada? Sim, mas se eu estou enganada, foi feito propositalmente, tá? Por quem escolheu esses trechos para soltar. Pode ser que ele nem fale mais de Kate e William no livro, mas nesses trechos são centrados neles. E como Kate é maravilhosa. Mas foi o que eu falei da primeira reportagem de 8 de março. A última, a diferença do discurso, da narrativa, não se fala mais na cachorra. Se falou das viagens, se falou do namoro, que o William teve que granjear a confiança do irmão, porque afinal de contas ele era o único irmão, ele tinha que proteger a irmã mais velha dele, né? Você tem que, né, provar que você está no patamar da minha irmã. E ele usa um termo muito interessante para a irmã, para poder, né, dar levantar a bola da irmã, que é a minha irmã down to earth. Ser gente como a gente, ela é uma pessoa, né, pé no Entendeu? É chão. aquela pessoa, assim, sobre-humana, é aquela pessoa que, sabe, muito difícil você alcançar o patamar dela, porque ela é boa em tudo. E para completar, a guria bonita, sempre foi bonita, desde guria, né? Desde pequenininha. Então,
Então, eu De acho, perna sabe? grossa. Aqui, não sei, sabe? Para mim, desses trechos que eu li, já não tem credibilidade. Para mim, isso é um exercício de relações públicas que eles muito precisam, especialmente porque as comparações que a gente está fazendo aqui, James com Harry, vai ser feito. O livro do Harry com o livro do James. O livro do James vende que nem água. O livro do Harry. Quá, quá, quá. Mas até, vamos aproveitar rapidamente aqui, dar uma. Não seria uma explicação, não sei se é exatamente esse o termo, em cima daquele short e daquele videozinho Drops que a gente fez, né, falando do livro do filho da Camila, que eu acho que algumas pessoas não entenderam, né, o que a gente quis falar ali, talvez até mais Moira do que eu, né. O ponto não é que o Harry se mostra uma pessoa traíra, como a gente disse, não merecedora de ter os arquivos abertos para ele. O problema não é esse. A gente concorda que ele, no momento, quer dizer, no momento assim, de 19, 20 para cá, ele provou que, né, era da pá virada. O que a gente está falando é a balança, entendeu? É a É balança. privilégio. Você tem privilégio para um, mas o outro não pode ter privilégio? Ai, que privilégio é Exatamente, esse? O privilégio é ser um exatamente. pé dentro e um pé fora. Os E filhos de aí, Camila são um pé dentro e um pé fora. exato. E aí, se já sabiam que desde, vamos botar adolescente, ele era o problema, porque ele já tomava lá as biritadas dele e as farinhadas dele. Mas ele fingia que era o Harry legalzão. E a gente ainda não descobriu de todo por que deixaram aquela mala sem alça entrar na família. Se foi chantagem, se foi mentira de barrigada, se, sei lá, né? Ou por causa do tio Andrew, a gente não sabe. Se já sabiam que era tão carne de pescoço desse jeito, que ele já era uma pessoa trapo, se casando com outro trapo, por que não Eu cortaram as vivo asinhas falando deles isso. desde o início? Eu Ficaram vivo falando alimentando os isso. discursos gerais deles. Tem alguma E coisa que não está batendo. a família tem culpa nesse BO. A família vai ter que segurar esse BO, porque eles têm culpa. Eles sabiam Então, que era o doentinho e eles deixaram o doentinho exato. partir. Então, ou eles sabiam que ele sempre foi traidor e que ia acabar aproveitando uma oportunidade, se ele tivesse acesso aos documentos, né, fechados, ele ia fazer um grande M. Então, por que não pararam toda essa palhaçada, Harry e Meghan, desde lá do início? Desde que ela começou a cometer bullying com os empregados, desde que ela disse que ia cortar com a faquinha de rocambole, desde que ela depois chamou é o lobo, é pandeirismo, por que não cortaram? Agora, se foram pegos de surpresa, como nós fomos, porque a gente acreditava naquele Harry legal lá de trás, né? Uhum. Se eles também foram pegos de surpresa, inclusive com a história da barriga, eles não compactuaram, assim, no sentido de, né, desde o início saber que ela ia usar aquela barriga fake e tudo mais. Então, lá naquela época, eles acreditavam que ele era uma pessoa legal. Então, por que naquela época não deixaram ele ter acesso? Vocês estão entendendo que tem alguma coisa errada. Agora, eu e Moira, a gente concorda 110% com vocês de que de 2019 para cá, 2020 para cá, é porta fechada na cara dele. Não, o cara é insuportável. Em nenhum momento eu tô dizendo isso, nem tô comparando com os filhos de Camila ou com esse James aqui. O negócio não é esse. O que a gente questionou é o privilégio. Porque se uns podem usar esse privilégio, usar e abusar, e o outro não pode.
É, só isso. Inclusive, a gente está querendo até falar mais sobre essa treta do 50-50, sabe? Que ele supostamente pediu para a avó, eu quero ser metade dentro, metade fora, metade trabalhar e metade, né, curtir a vida aqui, fazer meus rolezinhos. Me fala aqui se você acha interessante isso, porque eu ando pensando muito nisso, no que foi essa verdade. Aquele repórter Neil Chan falou uma coisa outro dia num videozinho, tô com a pulga atrás da orelha. Fala aqui. Mas de agora, a gente quer saber sua opinião sobre esses Esses irmãos. 3. Você deve ter uma opinião sobre cada um. De Harry, a gente já sabe que você tem, né? Então, vou te dar uma boa. Tu não precisa falar de Harry. Mas fala do Tom Jr. e fala do James. O que você acha? Exatamente. O dever de casa são desses 2, né? Do Tom Markle Jr., do James Middleton. 2 irmãos tão diferentes, mas que no frigir dos ovos está todo mundo embolsando aqui, né? Em cima do outro parente famoso, né? Quem está sendo mais esperto? Acho que a resposta vai ser meio óbvia, mas tudo bem, né? E será que vai parar? Ou esse vai ser o resto da vida? Porque no caso da Kate, tá todo mundo esperando que um dia ela vai ser rainha. Então, biografia dela vai ter agora até levantou, né? Agora, e Meghan? Deixaram uma pergunta dessa no comentário. Como é que vocês acham que vai acabar essa história de Meghan? A gente já falou aqui algumas teorias, né? Mas será que realmente a gente vai ter um final? E a gente vai poder parar de falar dessa mulher? Vamos esperar. Me fala aqui. Me fala que a gente quer conversar. Beijo para vocês. Não esqueçam nossa live. Bem forte. Bem forte. Tá? E se você só estiver vendo isso muito depois da live já ter, né, ter acontecido, a nossa live aí, uma segunda collab com o The Treta Shows, volta lá na nossa playlist e vem procurar os vídeos, porque na aba de lives vai estar lá. O assunto é muito bom. Então, beijo, tchau, tchau, vocês. Tchau, tchau.